alunos e alunas, bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira aula sobre o tema de soteriologia, sobre o tema da doutrina da redenção. Na nossa primeira aula, tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre a questão do que é a salvação e seus aspectos objetivos e subjetivos. Na nossa segunda aula, nós começamos especificamente um tema sobre os fundamentos da salvação. Sobre os fundamentos da salvação. E especificamente tratamos da questão da graça de Deus como um dos fundamentos. Para facilitar um pouco a compreensão, permitam-me compartilhar com vocês um resumo que eu fiz sobre essa última parte dos fundamentos da salvação, sobre a graça de Deus. Então, nós temos o primeiro fundamento da salvação, a graça. E a graça de Deus é essa bondade de Deus que concede favor a quem não tem nenhum merecimento diante dele. A nossa salvação é obra desse favor imerecido da parte de Deus para conosco. A salvação, ela é obra da graça divina. A salvação é um presente de Deus e é a graça divina que nos apresenta a Cristo. É a graça divina que nos leva a Cristo. Então, a graça de Deus nos mostra que a salvação não é um mérito meu ou seu, mas é um mérito de Deus que nos salva a partir da sua graciosidade. Um outro fundamento da salvação, e esse que é o assunto mais específico da aula de hoje, é a eleição. A doutrina da eleição. Primeiro, é importante ressaltar que essa doutrina ela tem sido muito debatida ao longo da história da igreja. Há vários aspectos dessa doutrina, divergências na compreensão dessa doutrina. E um ponto importante é que eu e você precisamos ter a humildade acerca da total compreensão disso, aceitando as divergências das posições, uma vez que essas divergências elas não interferem de maneira alguma no caráter essencial do cristianismo, antes debatem acerca de um dos aspectos da fé cristã. Ou seja, as diferentes posições elas não tiram aquilo que é essencial ao cristianismo, mas debatem acerca de um dos aspectos da vivência da fé. No entanto, é uma doutrina bíblica que precisa ser apresentada. Fundamento bíblico. Não tem como negar que a ideia de eleição está presente nas Escrituras. Se você olhar os textos, como vocês estão vendo, de João 6, 37, 44, 15, 16, Atos 13, 48, entre outros textos, que eu não vou lê-lo agora porque não temos tempo, vocês vão perceber que estes textos, eles trazem a nós uma compreensão de que há sim um fundamento bíblico sobre a doutrina da eleição. E qual que é a definição dessa doutrina? É a escolha feita por Deus desde a eternidade, segundo a riqueza da sua graça. As divergências que ocorrem dentro dessa doutrina é da maneira de que Deus escolhe. Se Deus escolhe a todos a partir da sua própria soberana vontade, ou se Deus escolhe a partir da sua presciência. Eu vou demonstrar uma perspectiva dessa doutrina, que é aquela que consideramos ser a mais ortodoxa e correta. Primeiro ponto, a iniciativa é de Deus. A iniciativa provém de Deus. A iniciativa da salvação provém de Deus. O pecador não entende as coisas de Deus. O homem pecador, ele está debaixo da ira divina e ele não pode salvar a si mesmo. Ou seja, nós, por nossas próprias forças e vontade, por nosso próprio desejo, não podemos propiciar a salvação a nós mesmos. Mas antes, esta salvação provém de Deus. Deus é quem toma iniciativa. E o propósito da salvação é concedido por Deus através de Jesus Cristo, seu Filho, conforme aquilo que as Escrituras nos ensinam. Agora, nós temos um aspecto que é a presciência de Deus. A eleição, ela é feita segundo a presciência de Deus antes da fundação do mundo. Deus sabe quem será salvo e quem não será salvo desde os primórdios da humanidade. Mas também há um aspecto dessa eleição que está dentro da liberdade humana.
O indivíduo é livre para decisões quanto à salvação e responsável por ela. Então, há um paradoxo entre a vontade de Deus e a presciência de Deus e a liberdade humana. A eleição trata que Deus conhece tudo, sabe de tudo, mas mesmo assim, dentro da salvação, o aspecto da minha e da sua decisão também é considerado. Mesmo Deus sabendo quem será salvo e quem não será salvo, um dos aspectos da liberdade humana, ele é mensurado na eleição divina. Eu entendo que isso é paradoxal. E é aí que entra o aspecto da humildade, na medida que nós temos que entender que não compreendemos tudo sobre essa doutrina. E só podemos afirmar aquilo que a revelação nos diz. Ora, a revelação me diz que Deus tem a sua presciência sobre quem está salvo, e a revelação me diz que o ser humano possui liberdade. E é a tensão entre esses dois polos é que estabelecem a doutrina da eleição. Tudo bem? Então, gente, obrigado pela atenção de vocês, obrigado por esse momento a mais. Eu espero encontrá-los na nossa próxima aula, que vamos continuar falando sobre os fundamentos da salvação, e na próxima aula vamos lidar sobre o chamado de Deus, que também é um fundamento. E até o nosso próximo encontro.